Olá, bem-vindo a mais um programa da nossa série que você acompanha aqui, chamado Ponto a Ponto da Reforma da Previdência Social. Por ser muito ampla e ter também opiniões bastante divergentes, nós então estamos aqui com essa sequência, pegando um ponto importante e trazendo duas pessoas de credibilidade para que converse com você e para que você forme a sua própria opinião. Hoje, conosco, o presidente da UGT, Ricardo Patá. Patá, obrigado pela participação aqui conosco. E também o presidente do Instituto dos Advogados Previdenciário, que é o doutor André Luiz Marques. André, muito obrigado pela gentileza. Então, a minha pergunta hoje, que nós selecionamos, gostaria que vocês falassem conosco, é o seguinte. Suponha uma pessoa, ela está aposentada, aí ela volta a trabalhar. Ela deve parar de receber aposentadoria enquanto ela tiver o vínculo empregatício? André, sim ou não? Não. Não, deve continuar recebendo. Sim. Mesmo trabalhando. Patá, qual é a sua opinião? Ela deve continuar recebendo, sim ou não? Sim, deve continuar. Ok. Bom, mas André, não daria um alívio, não daria um respiro para a Previdência? Eu sou aposentado, voltei a trabalhar, deixo de receber a aposentadoria e recebo meu salário, ou não? Antigamente existia algo chamado pecúlio, não é? E o cidadão, então, ele trabalhava, mesmo podendo se aposentar, né? Ele trabalhava, contribuía, mas ele sabia que quando efetivamente ele parasse, ele ia receber esse dinheiro de volta, não é? O governo simplesmente cortou isso, não é? Falou, olha, a partir de agora, você, trabalhador que se aposentou e voltar a trabalhar, você é obrigado a contribuir para o sistema, só que não terá contrapartida alguma. Ou seja, não vai receber de volta? Nada. Nada. Tá? Então, ele, em tese, ele deixa até de ser um segurado. Não deixa de ser segurado porque ele vai ter ali o salário família, que é para crianças menores, quer dizer, o cidadão com 65 anos que está trabalhando aposentado, vai ter uma criança menor, né? Ou reabilitação, vai se reabilitar em quê? Então, na verdade, não existe a contrapartida, não é? Ele está trabalhando, contribuindo para um nada. Patá, qual é a sua opinião? A minha opinião é que, até do ponto de vista constitucional, é assegurado a todos aqueles que se aposentam que eles podem continuar trabalhando e terem o benefício da aposentadoria e ter, logicamente, os recursos do trabalho que desenvolve. A única questão que incomoda a todos nós é que ele tem que contribuir mesmo aposentado e essa contribuição que ele faz, ele não vai ter direito a receber absolutamente nada. É um dinheiro que ele joga fora. Então, é uma questão que é diferente do que nos foi apresentado, né? Nós somos favoráveis que ele receba, que ele, trabalhando, mas que ele não pague mais a aposentadoria, porque ele já é aposentado e ele já pagou para ser aposentado. Agora, André, numa situação como essa, então, ele passaria a receber duas remunerações, enquanto empregado e continuaria como aposentado. Mas é direito dele, porque ele está prestando um serviço, não é? E a Constituição, inclusive, fala que toda remuneração advinda de um labor, ela deve ter a repercussão previdenciária. Está na Constituição isso. Então, ou seja, ele não vai deixar, ele vai ter que continuar recolhendo. Tem que recolher. A aposentadoria dele é um direito adquirido dele. Ninguém pode tirar. Mas ele precisa complementar a renda da família dele, ok? Ele voltou a trabalhar, a opção dele, tem saúde para isso, não é? O governo fala, não, então você tem que pagar. Mas a Constituição fala, quem recebe, paga e tem reflexo na aposentadoria. Só que isso surgiu a desaposentação, não é? Que milhares de trabalhadores entraram com essa ação judicial e o Supremo acabou por uma pá de cal nessa discussão, dizendo que ele não tem direito ao reflexo na sua aposentadoria, nessas contribuições que ele fez após aposentado em estando Quer dizer, trabalhando. o Supremo encerrou a questão, a desaposentação... Foi uma decisão política, baseada em questões economicistas puramente, porque os procuradores de excesso diziam que isso ia trazer um rombo para a Previdência. Sei. Agora, Patá, voltamos de novo na questão do rombo da Previdência Social. O ministro Meirelles disse o seguinte, recentemente, olha, se não aprovarem a reforma da Previdência, não vai ser o caos imediato, mas vai ser o caos a médio prazo. E aí, como é que... Quer dizer, ou é uma ameaça, ou ele deve estar sabendo o que está dizendo, eu não sei. Eu acho que, na realidade, o governo está colocando o bode na sala para que haja nas negociações e nas comissões que estão debatendo, discutindo com os atores sociais do nosso país,
para buscar alternativas, porque vários partidos, inclusive de apoio ao governo, já têm demonstrado a sua insatisfação com o projeto apresentado. Então, essa insistência, tanto do Michel Temer quanto do Meirelles, é mais no sentido, a meu ver, teatral, porque não vai se conseguir aprovar o que foi desenvolvido e desenhado dessa maneira radical. Não é aceitável a situação colocada, a forma que foi colocada, o assodamento que estão fazendo e o terrorismo que se inicia, dizendo até que se não resolver isso muito brevemente, vai acabar com o Bolsa Família, vai acabar com uma série de outros benefícios que já estão incorporados no nosso país. Então, eu tenho certeza absoluta que todos aqueles que têm a capacidade de se indignar, todos aqueles que têm a capacidade de argumentar e interferir, é o nosso momento. É o momento de subsidiar, nunca sair do diálogo. A UGT tem esse preceito. Vamos dialogar, vamos levar as nossas ponderações. Nós colocamos com clareza algumas questões, venda de imóveis, por menor que seja, mas demonstra uma mudança de gestão. Não existe uma gestão adequada, nós temos que fazer com que haja uma gestão adequada. As dívidas que se tem, que passam de 300 bilhões, que se não conseguir, ou melhor, 186 bilhões, se não conseguir cobrar 180, 150, se cobrar 30 bilhões, são recursos que entram para os cofres e que possam diminuir o impacto que todo mundo fala que vai quebrar a Previdência. Então, tem muitas alternativas, mas em especial o diálogo. Essa que está colocada, ninguém vai aceitar. André, você concorda que tem um bode colocado lá na sala do Congresso? Olha... E eles vão dizer, bom, vamos negociar? Olha, eu vejo pela pressão que o governo está sofrendo hoje, eles tinham intenção de passar isso sim. Eles tinham intenção, sim, de passar, porque é uma reforma para dar resposta para o mercado financeiro. Essa é a ideia, tá? E recentemente saiu a notícia de que o secretário da Previdência é conselheiro do Brasil Prev, né? E que se reuniu com todos os seguradoras. Que é um fundo de aposentadoria privado, Banco do Brasil. Isso, tá certo? Não, e nesse fundo tem empresas multinacionais que estão ali. Bom, veja bem. E mais que isso, agora, no artigo 40 da Constituição que eles querem modificar, que trata da previdência privada fechada dos servidores públicos, eles tiraram esse termo fechada nessa reforma. Foi um truquezinho, tiraram. A ABRAP, que é a Associação Nacional das Entidades de Previdência Privada Fechada, não é? Que são os fundos de pensão, que não tem finalidade lucrativa, está já peticionando e pressionando para não fazer essa alteração. Por quê? Com essa retirada dessa palavra fechada, vai dar oportunidade para que os bancos, as seguradoras, que são as previdências abertas, venham administrar o fundo de pensão dos servidores públicos. Mas espera um pouquinho. Mas parece que a gestão não é das melhores. Bom, você tocou no dado o escândalo, a gestão, concorda, Batata? Você tocou no Górdio. Veja bem, nós estamos falando de 4 fundos de pensão das estatais, cuja gestão era política, a indicação para os presidentes era política e, de fato, descambaram. O sistema em si é saudável. Esse sistema, o FUNPRESP, que existe agora nos servidores públicos federais, ele está muito bem gerido, ok? Com conselheiros sérios, está muito bem gerido e está sendo entidade fechada, ela não visa lucro. O lucro vai só para os servidores. Então, a gente não deve pegar ponto fora da curva, não é? E falar, bom, todos vão agir da mesma forma. Ali já vinha de trás, né? Há anos, essa gestão, diria até fraudulenta, ok? Não. E agora a ideia deles é abrir e deixar que esses seguradoras abertas venham gerir esse fundo dos servidores e eles visam lucros e isso irá encarecer o fundo desses servidores. Então, são jogadas, não é, que muito sutis. E a gente fica preocupado quando isso ocorre. E qual é o objetivo exatamente do governo, não é? Eu vinha nas minhas palestras internacionais, que nós fizemos pelo IAPE, a minha palestra, o tema era o seguinte: a silenciosa
privatização da Previdência Social brasileira. E aí, Patá? Essa é uma das preocupações, e até comentei com essa questão financista, né, que deixa interpretações e muitas dúvidas e algumas inseguranças. Por isso que é fundamental a valorização da gestão. E a gestão tem que ser transparente, tem que ser uma gestão que demonstre. O governo tem que fazer a parte, antes de fazer com que todos nós paguemos, o governo tem que fazer a parte dele. Porque um dos maiores devedores da Previdência é o próprio governo. O governo tem uma dívida extraordinária, ou algumas estatais, inclusive. Então, é fundamental que haja uma gestão adequada e que aí nós possamos construir uma previdência levando em consideração a longevidade, porque muitas pessoas hoje vão passar de 100 anos. Você é uma delas, com certeza você vai passar de 100 anos. Com certeza. Ou a própria demografia. Eu sou do tempo dos bancos escolares que eu aprendi que tinha 8 habitantes por quilômetro quadrado. Isso nos anos 60. Você, porque é professor, você lembra com certeza disso. E mudou muito. Então, é lógico, nós não podemos fechar os olhos e simplesmente falar não para tudo. Não é essa a argumentação que nós devemos utilizar. Devemos demonstrar algumas insatisfações pelos aqueles números que são apresentados ou não são apresentados e apresentar algumas propostas, né? Nós queremos até que tenha uma gestão compartilhada, que a sociedade também participe, que seja transparente e que tenha capacidade efetiva nessa boa gestão de superar essas adversidades que nós vivemos. André, você deu uma cacetada na moleira das empresas de plano de previdência privada, né? Das abertas. Das abertas, lógico, das abertas. Mas, no entanto, nós temos aí notícia recente que está aumentando o número de pessoas que estão procurando essas empresas. Pois é. Então, Heródoto, o que eu digo é o seguinte, aquela expressão tiro no pé, não é? Vem muito bem a calhar. Por quê? O governo fala em sustentabilidade do sistema, não é? Com essa reforma do jeito que está, o que vai acontecer, na verdade, vai ser uma fuga em massa, tá? Aqueles que têm uma condição melhor, não é? Da classe média e tal, o que eles vão fazer? Eles vão criar a tal da PJ, vão deixar de contribuir para o sistema pelo teto ou de acordo com o salário deles, vão contribuir pelo mínimo, porque é obrigado a contribuir, e vão para a previdência privada. Ok? Não. Aqueles mais humildes, não é? Os operários, os rurais, eles vão falar para o patrão, escuta, não precisa registrar não, moço. Eu sei que eu não vou me aposentar. Então, se hoje existe 50% da população ativa fora do sistema, já por falta de credibilidade, Heródoto, falta de credibilidade, e é o que eu falava num congresso na Bahia, estava o presidente do INSS do meu lado, e eu abri o congresso falando o seguinte, olha, nós precisamos parar de falar mal da nossa Previdência Social, que vai quebrar, que um presidente que fala mal do seu clube, ele está fazendo um desserviço. E quem está dentro quer sair e quem está fora não quer entrar. Não é verdade? Então, isso vai acontecer, vai faltar dinheiro sim hoje, porque vai haver essa migração, já está acontecendo. É sabido que está havendo uma procura em massa para aposentadoria. No meu escritório, as pessoas procuram desesperadamente. Posso me aposentar? O que vai acontecer comigo? Então, o que está acontecendo? Aqueles que ficariam na ativa para continuar contribuindo e para pagar a aposentadoria do que estão aposentados hoje, estão saindo. Por isso reduziu. Temendo perder o dinheiro. Lógico. Tá certo. Você está entendendo? Então, o efeito vai ser inverso do que se pretende. E aí, sim, ele está incentivando a previdência privada dos bancos, essas que eles querem lucro. E sabe o quadro que eu vejo daqui 15, 20 anos? Uma massa de idosos, tá? Desempregados, óbvio, evidente, sem previdência social e com o pires na mão pedindo assistência social para o governo. Ok. Bom. Queria agradecer a gentileza da participação dos dois. André, muito obrigado. Patá, muito obrigado pela gentileza. Olha, nós esperamos ter dado uma contribuição para você entender melhor a Previdência Social, a reforma da Previdência, nessa série de programas. São 10 programas, chamados Ponto a Ponto, esse aqui é o 10º programa. Né? E que você forme opinião. Nós não queremos formar a sua opinião. Nós não queremos fazer sua cabeça. Nós queremos que você faça. Por isso a gente trouxe aqui as pessoas de credibilidade para explicarem coisas para a gente e a gente, né, ter a nossa própria opinião. Obrigado e até a próxima.